Olá pessoal que acompanha a fanpage do blog Notícias e Mais, boa noite. Hoje, sexta-feira, 4 de setembro de 2020, a gente conversando mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre políticas e ações da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco e as perspectivas de implantação de cursos em Campo Formoso. O nosso convidado da noite desta sexta-feira é o professor Manuel Messias, que é doutor em educação e pró-reitor de ensino da Univasf. Manuel Messias Alves de Souza. Professor, boa noite, seja bem-vindo. A gente tem também a presença dos colegas Sérgio e Macário nesse bate-papo de sexta-feira. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Sátiro, Macário. É um prazer estar falando aí para os internautas e os seguidores desse canal. Professor, eu começo a perguntar ao senhor em relação a esse contexto de pandemia. Hoje, além do tradicional ensino à distância ou online, né, a gente ouve muito falar em ensino remoto. Quais são os impactos da pandemia no ensino em nível de Brasil e trazendo agora essa nova modalidade de produção de conhecimento, de construção do conhecimento, que é o ensino remoto em várias universidades ou em todas as universidades do Brasil, escolas, enfim. O que é que o senhor pode dizer à frente dos trabalhos da Universidade Federal do Vale de São Francisco? O senhor que recentemente assumiu o posto de pró-reitor de ensino na instituição. Leandro, essa sua pergunta ela é fantástica. A gente precisaria ter aí um bom tempo, um longo tempo para tentar dissecá-la e com certeza não iríamos, né, por mais pretensão que tivéssemos, conseguir destrinchar, né, todas as possibilidades, por dois motivos. Primeiro que hoje, acho que a nossa maior prioridade, acima de tudo, no contexto da pandemia, tem que ser salvar vidas, né? Infelizmente, nós não sabemos quem vai estar conosco daqui a 2, 3, 4, 5 meses. Quando nós assumimos a gestão da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a prioridade era essa. Era o foco no contexto ali do hospital universitário e principalmente garantir a saúde, né, dos nossos alunos, nossos servidores de modo geral, nossos colaboradores. O impacto só vai ser, na verdade, descoberto daqui a alguns anos, eu não tenho dúvida. Eu, particularmente, tenho a ideia de que a população, especialmente a brasileira, ela não tem a menor dimensão do que ela está envolvida. E essa pandemia, na verdade, ela vai trazer desdobramentos, e está trazendo já a nível de economia, mas a nível de educação, se nós não tivermos um mínimo de hombridade para pararmos um pouco e avaliar esse cenário, nós colocamos em risco, temos risco de colocar, né, vulnerabilizar mais ainda, inclusive, toda uma geração. Nós temos muitas pessoas que defendem a questão do ensino, como você falou, ensino à distância, outros que são contrários. A modalidade do ensino remoto que está posto aí, que é diferente do ensino à distância, ao contrário que muita gente diz que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E nós estamos pagando também, Leandro, por uma culpa que a sociedade brasileira, e principalmente nós educadores, cometemos. Nós, na verdade, relegamos a planos inferiores discutir o arcabouço epistemológico da educação à distância. Todos nós falávamos mal, era um jargão interessante, era intelectual quem falava mal da educação à distância, e nós não investimos tempo e pesquisa suficiente para aprimorar uma tecnologia que está posta. E aí, de uma hora para outra, chegou a pandemia e nos obriga, independente de concordar ou não, de nos abraçarmos agora com a tecnologia. Eu não vou dizer com a educação à distância, porque é um modelo de ensino diferente, mas o ensino remoto é algo que veio para ficar. Tá? Infelizmente, nós não estamos preparados. Eu acho que não existe nenhum modelo, eu desafio qualquer educador no mundo a trazer um modelo, inclusive, que seja preciso. Hoje, na verdade, todos nós, da mesma forma que estamos tentando, aí eu digo nós, a sociedade de modo geral, tentando criar uma vacina para a pandemia sem ter uma garantia para a Covid, nós estamos tentando buscar uma alternativa para ensino. Agora, como garantir um processo de ensino-aprendizagem numa sociedade onde a internet é brincadeira? Vocês cansam de fazer live, nós participamos aí hoje,
e de uma hora para outra a internet cai. E olha que vocês, eu particularmente, nós temos acesso a ferramentas, temos uma internet dita de qualidade para a região. Imagine aquela mãe, aquele pai, né, que está trancado dentro de casa, aquele estresse diário, com apenas um celular, uma tela quebrada, para estar acompanhando 2, 3, 4 filhos fazendo atividade remota. Então, são sérias situações que acho que só o tempo vai nos permitir avaliar. E aí, só para finalizar essa primeira pergunta, vem o Conselho Nacional da Educação, na verdade, com uma orientação muito equivocada, né? Particularmente, eu acredito que aquela orientação do Conselho Nacional da Educação, de que os sistemas de ensino devem aderir ao ensino remoto, a nível de ensino superior, eu particularmente acho que nós vamos conseguir fazer. Com todas as nossas deficiências, com todas as nossas fragilidades, nós vamos. Agora, a educação básica. Como é que você vai levar o ensino remoto para a região de Araras, por exemplo, aqui em Campo Formoso, região aqui de Santo Antônio, região do Brejão da Caatinga? Por mais que você tenha uma internet, não é uma internet de qualidade. Tá? Então, a gente precisa, sim, discutir, e mais do que nunca, precisamos fazer um projeto, na verdade, um novo projeto da educação brasileira, rever aproveitar que nós estamos no momento de discutir o orçamento do ano que vem, ampliar o orçamento da educação no Brasil para o ano que vem, garantir internet de qualidade e, acima de tudo, garantir ferramentas. Não adianta você ter uma internet de qualidade se você não tiver um computador, ou, na pior das hipóteses, um celular de qualidade. Então, existem vários cenários e várias situações que nós precisamos discutir. E o que eu posso dizer inicialmente nesse momento é o seguinte: nós não estávamos prontos para esse momento de pandemia, mas o problema está posto e nós, enquanto Universidade Federal, vou falar pela Univasf, nós somos obrigados a assumir a responsabilidade que esse momento exige e propor alternativas. E é isso que a gente vai falar ao longo da conversa. Bom, boa noite, professor Manuel Messias, boa noite ao Sérgio, Leandro. Professor Manuel Messias, eu queria então direcionar uma pergunta ainda dentro desse aspecto. É claro que para o jovem que está na universidade, talvez seja mais fácil, porque ele tem aí o seu aparelho próprio, ele tem o seu material próprio, notebook, ele tem um celular, e o senhor já até pontuou. Para o pessoal do ensino médio talvez já seja mais difícil, o pessoal do ensino fundamental e as crianças talvez mais difícil ainda. Mas o senhor diria que esse é o momento de repensar e que, de uma forma ou de outra, o ensino à distância, ou essa questão do ensino remoto, ele veio para ficar e, a partir desse momento, tanto as universidades quanto os colégios, quer sejam eles estaduais, municipais, ou o ensino privado, todo mundo vai ter que repensar nessa questão de inserir essa modalidade, esse formato, de uma forma ou de outra, ele vai estar presente a partir de agora no dia a dia de cada estudante? Macário, eu não tenho dúvida que essa pandemia ela veio para nos ensinar a nível de educação. Eu lhe digo uma coisa, eu falo enquanto profissional de saúde, até por conta das questões ambientais que nós temos, onde o homem hoje ele não respeita os diversos ecossistemas, essa não será a última pandemia que nós vamos enfrentar pela frente. Tá? Inclusive, nós tivemos outros problemas anteriormente, claro, com dimensões muito menores, mas a tendência é que tenhamos futuramente outras pandemias. A Covid está mostrando que veio para ficar, nós temos várias mutações que vão, inclusive, já sendo sinalizadas por várias pesquisas que nós temos acompanhado. Então, o ensino remoto está posto. E aí eu só queria rapidamente frisar a diferença para as pessoas mais leigas, que não acompanham de perto, entre a educação à distância e o ensino remoto. A educação à distância, na verdade, é um pacote pronto. Né? Você tem a pessoa de um tutor, você tem, na verdade, aulas que são gravadas e são disponibilizadas, né? Você tem, excepcionalmente, um encontro presencial, normalmente são atividades à distância. O ensino remoto, na verdade, nesse contexto que nós estamos tentando ver agora, é a possibilidade, dentro da pandemia, nós levarmos, inclusive, processos educativos para os nossos alunos. E ele pode ser tanto síncrono como assíncrono. O que seria esse síncrono? No horário da minha aula, eu marco com todos os meus alunos, todo mundo online, e vou estar dando a minha aula. Eu não vou estar tocando no meu aluno, mas eu vou estar experienciando, eu vou estar tirando dúvida, então vai ser online. Claro que é aí para os alunos que vão ter uma internet de qualidade. Para os alunos que não têm uma internet de qualidade, eu posso entrar no meu computador, gravar uma aula e aí, de uma forma assíncrona, ele vai estar a hora que ele puder em casa baixando e assistindo. Então, essa modalidade de ensino, o ensino remoto, ele está posto e ninguém tira mais.
O que nós precisamos fazer, acima de tudo, nós professores, é deixarmos, né, esse preconceito que nós temos, sairmos na nossa zona de conforto e dizer o seguinte: ou nós nos atualizamos, ou nós vamos ficar para trás. O ensino remoto veio aí, tá? Ele precisa de um professor mais engajado. A pessoa diz: eu não estou preparado para trabalhar com tecnologias. Quem pode dizer que não está preparado é aquele senhor que trabalha na zona rural, que não tem acesso a uma formação específica. Mas nós, profissionais da educação, que somos pagos, acima de tudo, para estudar e aprender, nós precisamos ir um pouco além. E nesse momento de vulnerabilidade da nossa sociedade, eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir mostrar que o professor ele precisa ser visto com um olhar diferente. Ele precisa ter um salário, uma remuneração muito melhor, ele precisa ter uma política de capacitação, mas a gente precisa sair sim da nossa zona de conforto, e o ensino remoto ele veio para fazer isso. Bom, boa noite, Manuel Messias, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando, os colegas, e, inclusive, para completar esse assunto e ampliar o debate, a educação à distância, ela não é de agora, há muito tempo, desde a época em que quem fazia um curso à distância recebia o material via correios, né? E depois veio aquela onda de telecursos, né? Quem não se lembra? E agora que ficou mais democrática essa questão da educação à distância, inclusive no início tinha muito preconceito, pouco tempo atrás tinha muito preconceito, hoje já não tem mais, né? E também porque facilitou, as pessoas têm mais facilidade de fazer um curso agora na modalidade EAD, mas o problema do estudo remoto, do ensino remoto e dessa questão que a gente discute é justamente a realidade de cada região, principalmente a nossa. Não só a questão do professor ter dificuldade de gravar um vídeo, dar uma aula, a falta de equipamento. Tem professor também que tem dificuldade de ter um celular bom para fazer um vídeo, né? Tem mães de alunos estão revoltadas com os professores porque elas não conseguem receber aquele conteúdo e tentar ensinar os filhos em casa. Elas têm essa dificuldade também. Aí elas estão xingando ou revoltadas com os professores. E os professores, não, a gente está cumprindo ordem, tem que mandar material todo dia, tem que... Ou seja, está uma situação que esse momento requer grande reflexão e uma discussão envolvendo sociedade, Secretaria de Educação, para achar uma solução para tentar resolver ou melhorar essa situação, Messias. Sátiro, essa questão do ensino, da educação à distância, o grande problema, e aí eu faço uma crítica à minha categoria, aos professores, nós precisamos estudar mais. Nós estamos pegando esse hábito da sociedade de modo geral de pegar jargões da internet e estarmos utilizando. A pessoa que diz que é contra a educação à distância é porque ela não estudou. Ela não sabe o que é educação à distância. Educação à distância não é educação via internet. Para vocês que são profissionais de referência para a gente aqui da radiodifusão, o rádio veio para o Brasil como uma ferramenta de educação à distância. A segunda experiência de educação à distância que nós tivemos no Brasil foi através do rádio. Tá? O rádio ele veio para isso. O grande problema é que durante o regime militar brasileiro, a ditadura tentou utilizar, inclusive, as ondas do rádio para fazer aquela verdadeira lavagem cerebral na comunidade de modo geral. E aí, por conta disso, começou a existir alguns preconceitos. Mas a educação à distância no Brasil, ela começou de forma panfletária. Panfletos, papéis, se vendendo um curso de datilografia na época. Então, para vocês terem ideia, e aí acredito que algumas pessoas que podem estar nos ouvindo agora, nós temos aqui em Campo Formoso, por exemplo, muitos grandes profissionais, muito bons de referência. Eu, particularmente, tenho um primo irmão, que para mim é um dos grandes engenheiros que nós temos aqui no Nordeste, é de Evaldo, né, que trabalha na Simpol. Eu lembro dos primeiros cursos que ele fazia pelo aquele Instituto Universal Brasileiro. Eu conheço professores da universidade, da Univasf, que tiveram experiência nesse sentido. Então, a educação à distância, ela não é necessariamente feita pela internet. E o que mais me preocupa a internet veio para facilitar a nossa vida e hoje nós tentamos, de alguma forma, criar um cenário negativo. A internet ela é positiva. A grande questão que nós temos hoje da educação à distância é que nós nos abraçamos, inclusive, ao nosso cotidiano, à nossa prática. As pessoas não querem sair de sua zona de conforto. E muitas vezes aquele professor que repete a aula por 10, 15 anos, ele não quer se abrir para dar uma aula online, porque ele sabe que hoje a internet é pública e qualquer equívoco você acaba, inclusive, de alguma forma, de forma equivocada, tendo a sua imagem usada equivocadamente. Mas a internet veio para ficar e nós vamos ter que nos adequar a elas de qualquer forma. E outra coisa, tem já
cidades brasileiras, inclusive, que estão usando aí, inclusive, televisão aberta, rádio. Então, o ensino remoto veio e nós sim vamos utilizá-los de alguma forma. Reitor, no tocante ao ensino remoto na Univasf, todos os cursos estão trabalhando suas aulas, utilizando essa nova forma de construção do conhecimento, ou não existe ainda nenhuma ação por parte dos docentes, independentemente do nível de curso, ou nível de curso, pós, mestrado, doutorado, especialização ou graduação? O que o senhor pode dizer no tocante à Universidade Federal do Vale de São Francisco como um todo, neste momento? E também pode considerar, pode pontuar essa questão psicológica dos estudantes, por conta dessa nova realidade. Quando eu digo desses estudantes, porque muitos nunca fizeram um curso à distância e nem mesmo sabiam agora, né, o que é o ensino remoto na prática. Essa resposta amanhã está aí nos blogs de Petrolina, tudo, pode ter certeza. Gente, quando eu assumi a pró-reitoria, acho que talvez todos não saibam, nós estamos numa gestão pro tempore, né? Ao final da eleição lá está judicializado e foi nomeada uma equipe pro tempore. E aí, por conta disso, existe uma resistência muito grande dentro da universidade, pelo pessoal principalmente ligado aos grupos, ligado ao ex-reitor, pessoal de esquerda. E aí, tudo que nós levamos para a universidade, nós temos uma resistência muito grande. Eu tomei posse como pró-reitor de ensino dia 20 de abril, em menos de 3 semanas, né, apresentei o que eu chamei de Sistema Excepcional de Atividade Remota. Tive contato com o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, né, no sul do Brasil, Universidade Federal de Fronteira Sul, também no sul do Brasil, como o nome já diz, e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Propus uma modalidade que era para as aulas ser voltadas no dia 15 de junho. A ideia era que seria por adesão, iria ser o professor que quisesse, né, inicialmente, os alunos da mesma forma, e a ideia era que a universidade, inclusive, bancasse tanto pacote de dados para os alunos vulneráveis, como pudesse comprar computador ou tablet para os alunos. Fui rechaçado, ridicularizado nas redes sociais, inclusive estou em processo aí abrindo processo contra alguns ditos colegas da instituição por conta disso, mas, de qualquer forma, o Conselho Universitário não aceitou a proposta e criou uma comissão, e a comissão apresentou uma proposta, e nós temos um calendário para que as aulas sejam retomadas no dia 14 de setembro. Nós criamos um curso de formação para todos os professores da instituição. O curso vai durar 3 semanas aí, a gente está fazendo capacitação dos nossos professores. Mas antes eu queria só historiar para vocês, já provocando essa outra questionamento de Leandro. Quando eu propus esse sistema excepcional de atividade remota, nós temos uma equipe lá em Petrolina, na Pró-Reitoria de Ensino, uma coordenação pedagógica, uma equipe fantástica, coordenada lá pela colega Daniela. E eles fizeram um trabalho, uma pesquisa pelo Instagram, e absurdo o resultado nós recebemos. Alunos, inclusive, com depressão, aluno com risco de mutilamento. Então, a minha preocupação quando eu fiz essa proposição de sistema de atividade remota era, primeiro, resgatar um vínculo entre a instituição e os alunos. Essa mudança de rotina que está afligindo todos nós, imagine um jovem, 17, 18 anos, essa geração, às vezes, muito vulnerável, né? Vamos dizer assim, mais suscetível a essas variações sociais que nós temos. Então, a minha preocupação era resgatar esse vínculo. E estamos fazendo agora, quando foi aprovado o retorno das aulas, nós conseguimos, no Ministério da Educação, 1.317 chips de telefonia móvel, então, com pacote de dados pago pela universidade, ou seja, os alunos que são vulneráveis socialmente, eles vão receber esse chip. Nós soltamos o edital agora 01/2020, e aí disponibilizamos agora aproximadamente R$1.300.000 e literalmente nós vamos doar para os nossos alunos. Ou seja, nesse edital, os alunos que são vulneráveis socialmente, vão ter que comprovar, claro, eles vão receber uma parcela única de R$1.700 para comprar um computador e poder estar desenvolvendo a sua atividade. Então, nós nos preparamos, sim, para ajudar os nossos alunos, né? A gente sabe que nós temos alunos que não têm condição, realmente, então esses alunos vão ter tanto a internet
como computador, tablet, para poder estar fazendo a sua atividade. Então, a Universidade Federal do Vale do São Francisco se preparou sim, e peço a Deus aí, claro, acreditando no compromisso dos nossos colegas, possamos, a partir do dia 14, desenvolver um grande trabalho. Bom, pró-reitor, eu vou trazer aqui questionamento do ouvinte também, da pessoa que está nos acompanhando, ele se intitula aí Amorim. Diz o seguinte: o ensino remoto vai aumentar a desigualdade social, uma vez que a dificuldade e a estrutura socioeconômica de muitos é precária. Nem todo mundo tem acesso a uma internet e aparelhos de celulares de qualidade. Bom, o senhor acaba de trazer aí uma informação de que a universidade, já preocupada, de certa forma, ela já se antecipa e oportuniza aos estudantes. Então, isso aí é uma questão de adequação e divisão dentro das próprias universidades, escolas e aí da administração pública, de estar vendo e antecipando esse tipo de situação, né? Sim. Macário, eu agradeço aí a provocação da Amorim. Vou fazer um comentário, não em cima da sua fala, deixo bem claro até para o nosso amigo que provocou, mas é algo que eu gosto de trazer sempre nesses contextos. A gente precisa tomar muito cuidado, e aí eu vou falar pela experiência que eu tenho de alguns debates na universidade. Tenho alguns colegas que, por mera conveniência, né, ideológica, se abraçam no discurso de vulnerabilidade social para ser contra o ensino remoto ou a educação à distância. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nós temos alunos vulneráveis na pandemia, sempre tivemos alunos vulneráveis antes da pandemia e vamos ter depois. O que me deixa indignado são professores muitas vezes irresponsáveis, sem compromisso, que nunca olham para a vulnerabilidade para aquela mãe solteira, que às vezes trabalha até às 18 horas e vai para um curso noturno, chega, o professor não deixa entrar na sala de aula, reprova por falta, agride. Então, o aluno vulnerável socialmente de hoje é o da manhã e vai continuar tendo. Então, quando eu vejo muitas pessoas da população trazendo a questão da vulnerabilidade, eu concordo, nós precisamos discutir. Agora, o que me incomoda muitas vezes é colegas que nunca olharam para aquela mãe solteira, para aquele cara que trabalha, chega às vezes atrasado. Eu trabalho no campus de Senhor do Bonfim e a maioria dos nossos alunos vem de outros municípios à noite. Os alunos sempre chegam atrasados. E eu vejo muitos professores, às vezes, não tendo essa sensibilidade. E agora, por conveniência, às vezes, será que é porque não quer ir para a sala de aula, voltar para trabalhar, se abraça no discurso do ensino remoto, não contemplar o aluno vulnerável. O ensino remoto vai deixar alguns alunos para trás? Vai. Isso é fato. Mas o ensino convencional, de antes da pandemia, deixava e nós não parávamos para avaliar, nós não tínhamos essa hombridade. Eu acho que a gente precisa, assim, tomar os maiores cuidados possíveis, mas, infelizmente, a pandemia nos obriga, nesse momento, a abraçar o ensino remoto. Professor Messias, recentemente nós fizemos uma live aqui e o tema que foi abordado foi essa questão de Univasf com bônus. Como é que a reitoria vê essa questão e falar um pouco mais sobre esse tema? Quais as vantagens para o aluno aqui da nossa região? O que é aí a Univasf com bônus? Sátiro, tem muitas pessoas que são contra o bônus regional, algumas com argumentos bastante plausíveis, né? Eu acho que não é uma coisa fácil. Agora, eu vou falar para as pessoas aqui, sei que tem gente de tudo que é lugar, a internet propicia essa possibilidade, mas vocês aqui de Campo Formoso e região. Agora, claro, a Univasf está aí. Eu fui fazer meu curso de enfermagem em Feira de Santana porque nós não tínhamos opção na época, tá? Então, você pensa em fazer um curso de medicina, você pensa em fazer um curso de engenharia, o cara, às vezes, não tem condição de ir para um outro lugar. Quando se discutiu a criação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a ideia não é só levar a universidade para o Brasil inteiro. É, acima de tudo, ter uma universidade como vetor de desenvolvimento regional. Então, o vetor de desenvolvimento regional, uma universidade, ela só vai ser se ela oportunizar que aquele cidadão de família simples que vai se formar e vai ficar na tua cidade, ele possa ingressar na universidade. Você não pode pensar em trazer uma universidade pensando apenas que vai melhorar o comércio, porque pessoas de fora vão vir alugar casas. Como eu vi pessoas defendendo em Petrolina, isso é uma vergonha. A universidade, você precisa pensar nessa universidade em formar médicos e deixar médicos em Campo Formoso. Formar engenheiros e deixar engenheiros em Campo Formoso. Eu, em outros momentos, já vi vários colegas dizendo que eram contras e eu, às vezes, via o discurso e não me posicionava. Mas agora, diante dessa pandemia, onde eu estava em Petrolina, né? Porque agora,
Estou de férias esses dias em Campo Formoso. Ajudando na frente da gestão da universidade, preocupado ali com aquela relação com o hospital universitário, vendo as dificuldades que os municípios têm em contratar médicos, eu acho um absurdo a gente não pensar na possibilidade de colocar um bônus regional na universidade. Por 2 motivos. A pandemia vai passar, ninguém sabe quando, e nós vamos precisar, sim, reconstruir o nosso semiárido. Vamos precisar de engenheiros, de zootecnistas, de médicos veterinários, de médicos enfermeiros, e para isso nós precisamos que os nossos filhos, nossos alunos tenham acesso à universidade. E digo mais, só para vocês terem ideia, eu não entendo porque as pessoas aqui da região, alguns se colocam contra. Todas as universidades federais de Pernambuco estão caminhando nesse sentido. A UFPE, a UPE, a maioria das universidades federais do Nordeste, que tem campus no interior, faz isso, Alagoas, Sergipe. O que é que a Universidade Federal do Vale de São Francisco, ela não olha para o sertanejo? Isso é um absurdo. Então, a ideia de ter um bônus, eu defendo sim. Um bônus, eu não sei o que é que o Conselho vai decidir, porque é o Conselho Universitário que vai definir, mas um bônus de 10% para quem for morador, ou melhor, quem estudou no ensino médio, os 3 anos do ensino médio, nos municípios, onde a gente vai delimitar a área, tem esses 10%, eu acho que vai ajudar muito e acredito que daqui a 15, 20 anos nós vamos ter esse nosso semiárido pujante, né, com uma outra referência, com grandes profissionais, essa geração nova bem formada, e trabalhando para desenvolver nosso semiárido. Numa escala de 0 a 100, como é que o senhor pode dizer que está essa luta da Univasf com bônus? Se a gente for fazer se for mensurar em números, o que é que o senhor pode dizer em relação a essa luta no momento? Do ponto de vista menos político e mais, posso dizer isso, jurídico, dentro da instituição? A questão do bônus, na verdade, não é nem questão jurídica, é uma coisa administrativamente muito simples. A questão, na verdade, ela é política universitária, tá? Uma vez, vamos supor, o Conselho Universitário aprovando, é só a gente assinar, aderir, fazer um termo de adesão ao SESU, do Ministério da Educação, e a partir daí, todo aluno que fizer vestibular para a Univasf e botar o SISU para a Univasf, ele vai receber 10% se ele estiver dentro do critério. O problema é aprovar. Nós, na verdade, já houve um movimento, né, em 2015, e aí a gestão anterior não caminhou nesse sentido, tá? Não vou entrar no mérito, respeito a posição das pessoas. E nós defendemos agora. Eu acredito, claro, no cenário, por mais tensão política que a universidade esteja passando, eu acredito muito na coerência de nossos colegas, e eu também acredito que a pandemia mudou, inclusive, o olhar de muitas pessoas. Então, eu particularmente acredito que depois de uma discussão bastante responsável, professor Marcelo Farias, que é o nosso secretário de ensino à distância lá na Univasf, com toda a sua equipe, ele fez um levantamento do perfil de todos os alunos de 2009 até hoje, ou seja, o perfil dos alunos que entraram, onde eles nascem, onde eles estudaram, então até para a gente poder ter um panorama e dados fidedignos, para não fazer uma votação simplesmente baseando no que João ou Maria acha. Então eu acredito que esse diagnóstico vai ajudar sim no convencimento dos nossos colegas em Petrolina. Bom, eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que estão nos acompanhando aí. Daqui a pouco a gente vai trazer outras pessoas aqui para o nosso bate-papo, para a nossa live de hoje, mas eu queria só fazer um esclarecimento. O Giovanni Souza Santos, que nos acompanha, no início o professor Manuel Messias fez um comentário e disse, como profissional da saúde, e aí ele colocou a observação, olha, eu acho que ele se equivocou, é profissional de educação. E agora há pouco o professor Manuel Messias, ele falou, olha, profissional, saiu de Campo Formoso para fazer enfermagem em Feira de Santana, então está explicado por que ele disse profissional da saúde, né? É uma pessoa que tem conhecimento, muito conhecimento também nessa área da saúde, depois ele pode tecer outros comentários em relação a isso, mas só para esclarecer ao nosso amigo Giovanni, em relação ao comentário que o professor Messias falou aqui agora há pouco. Bom, eu queria trazer um pouquinho mais aqui para o nosso contexto aí de regionalização e dessa questão da necessidade de fortalecimento da universidade em nossa região. Eu observo muito essa questão de que conversava com alguns amigos, inclusive pessoas assim muito ligadas à área da educação, a universidades aqui da nossa região, e eu falava assim, sempre tive essa questão de dizer, poxa, a gente observa que na região sul, na região sudeste, no centro, enfim, nós temos aí cidades pequenas
e que cresceram, foram ganhando nome e tem uma universidade amontoada em cima da outra, universidade pública, universidade estadual, federal, universidade particular, e uma bem próxima da outra. E conversando com essas pessoas, eu falo, poxa, há quanto tempo? Estou em Campo Formoso há 23 anos e é preciso que a gente fortaleça a luta de um campus universitário aqui em Campo Formoso, quer seja ele da Univasf, da UNEB, de quem quer que seja, da UFBA, da UFRB, que venha para cá, para a nossa cidade também. E essa pessoa, ou algumas dessas pessoas que nós conversávamos, mas aqui nós não temos estrutura. E eu acredito muito, professor Manuel, por isso que eu disse que queria trazer um pouquinho para perto da gente, que eu acredito muito que isso seja mito. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Mas já está na hora de Campo Formoso. Nós temos aí Petrolina, Juazeiro, Senhor do Bonfim, mas Campo Formoso tem uma extensão territorial enorme, é uma cidade pujante, é uma cidade que tem perspectivas de crescimento. O senhor diria que Campo Formoso reúne as condicionantes para que a gente tenha no futuro próximo um campus da Univasf aqui dentro do município, que os nossos estudantes, que muitos saem para estudar em Juazeiro, Petrolina, em Senhor do Bonfim, no campus de Senhor do Bonfim, pudesse ficar aqui no município de Campo Formoso, a gente reúne essas condições? Macário, eu acho que, na verdade, seria até no caminho inverso, né? Eu desafiaria algum educador ou algum político falar da região aqui, qual é o município que tem condições melhores do que Campo Formoso para ter uma universidade. Campo Formoso tem um território fantástico. Campo Formoso já foi um dos maiores produtores de minério cromo do mundo, né? Um curso de geologia, esse curso nessa área de engenharia cairia muito bem. Campo Formoso, poucas cidades no interior da Bahia têm um potencial de turismo que nosso Campo Formoso tem. Primeiro pelas festas tradicionais da região, as nossas grutas, tá? Nós temos grandes profissionais da educação aqui em Campo Formoso que poderia sim estar contribuindo em curso de formação de professores, independente de área, história, geografia, pedagogia, seja lá o que for. O que falta, na verdade, em Campo Formoso, e que faltava, na verdade, eram políticos engajados com essa bandeira. Nós fomos criados aqui a vida toda acompanhando ciclos eleitorais e pessoas que não defendiam as devidas bandeiras. Hoje nós temos, na verdade, uma obra fantástica, as pessoas não perceberam a dimensão que é essa construção do Instituto Federal. O Instituto Federal, da mesma forma, poderia ser um campus de universidade. E aí eu reforço, o Instituto Federal hoje, ele oferta ensino superior da mesma forma que a Universidade Federal, qualquer universidade. Eu não tenho dúvida que a Universidade Federal, que o Instituto Federal vai ser um divisor de águas aqui no desenvolvimento de Campo Formoso. E para você ter ideia, Marconi, desculpa, Macário, da fragilidade das movimentações políticas, eu fiz toda a articulação na época com o professor Weber, nosso reitor, para trazermos a Univasf para Senhor do Bonfim. Passados 10 anos, eu desafio qualquer político brasileiro, qualquer cabo eleitoral de político brasileiro, dizer qual foi o político, deputado federal, senador, que conseguiu colocar R$1.000 na universidade. Nós temos um campus de açucateado, porque 10 anos sem manutenção. Nós abrimos 2 outros cursos, não tem os laboratórios que não tem dinheiro lá dentro. Então nós tivemos por um bom tempo políticos que não se preocupavam com a bandeira. Então nós tivemos lá o saudoso Rômulo Galvão, e de lá para cá, somente, e aí agora o contemporâneo aí, o deputado federal, o Elmar Nascimento, que está se mobilizando, e aí eu acho que nós vamos sim conseguir ter um upgrade. E discutir a questão da universidade, eu sou bem claro para vocês. A Univasf vir para cá nesse atual cenário, eu acho muito difícil. Primeiro que é fato que nós estamos no meio de uma crise sem tamanho de cunho macroeconômico, tá? Mas eu já vi discussões aqui, eu já vi o próprio Elmar falando, outros deputados, independente de bandeira política. Eu acho que se juntarem os grupos aqui, a gente vai ganhar muito com isso, tá? Como diz o Leandro, pode ser o NEB, pode ser, como o próprio Macário reforçou, pode ser a Univasf. Agora, nesse atual momento, eu acho que a gente precisaria de uma discussão muito grande em Brasília, porque o nosso problema maior, hoje qualquer deputado, qualquer grupo, acho que pode mobilizar 5, 10 milhões e criar um campus aqui em Campo Formoso. O problema é o custeio, é vagas para professores. Você tem agora um decreto recente que proibiu concursos para professores, é muito complicado. Eu só queria fechar esse tema, pelo menos essa fala, Macário, com uma provocação. E aí, Macário, principalmente, que acompanhou muito tempo. Eu estou de férias, mas eu garanto a vocês que quando eu voltar na Univasf, eu vou atrás dessa briga. A Universidade Federal do Vale de São Francisco, ela já está em Campo Formoso.
E não é o polo a nível de ensino à distância. Eu lembro que quando na gestão, não lembro quem era o prefeito, eu lembro que criaram o polo de ensino à distância aqui, mas a Câmara de Vereador aprovou um projeto e foi doado aquele mercado municipal para a Univasf. E isso eu vou correr atrás, porque se o mercado foi doado para a Univasf, o patrimônio é da instituição. E se o patrimônio for da instituição, é muito mais fácil agora correr atrás e tentar trazer um custo ou alguma atividade. Que, salvo engano, eu posso estar enganado, foi aprovada uma lei, né, do ano, a sessão de 20 anos daquele mercado para a Universidade Federal do Vale do São Francisco. O senhor fala o mercado antigo, não é isso? Aquele prédio do mercado antigo. Isso. Então, se realmente for, eu vou correr isso atrás em Petrolina, na Univasf. Se foi doado, nós vamos ver a forma de estar nos apropriando e aí sim, fazer uma discussão responsável, se for realmente da Univasf, a possibilidade de ocupar e trazer algum empreendimento, algum curso para cá. Isso é uma discussão que a gente vai ter que fazer com bastante responsabilidade, né? Aqui nós temos um polo de ensino à distância, né? Que eu não, infelizmente, nesse edital esse ano não foi contemplado com cursos aqui para Campo Formoso. Não sei se vocês vão, se algum telespectador já vai provocar alguma coisa nesse sentido, mas eu antecipo. Já tem pergunta aí. Tem uma pergunta aqui do Anderson Milanês. Ele diz sobre as perspectivas de novos cursos de graduação EAD em Campo Formoso, sendo que neste mês de setembro de 2020, o Polo AB de Campo Formoso conclui a primeira turma de administração pública municipal. O Anderson Milanês fez a provocação. O problema é o seguinte, olha, a Secretaria de Ensino à Distância, inclusive hoje a professora Ana Emília, tem uma relação muito boa com ela. Esses cursos são ligados à Universidade Aberta do Brasil, né? Tem uma outra professora ligada à gestão antiga, né, que está gerenciando esses processos, e esse edital foi preparado ano passado. O que normalmente eu acredito que foi visto, os polos que tiveram qualquer tipo de problema, né, operacional, né, e aí os alunos devem saber o que acontece no cotidiano. Como houve um corte muito grande de bolsas, normalmente as universidades escolhem aqueles polos que têm estrutura realmente, que possibilita o aluno chegar a qualquer horário e fazer uma atividade, ter internet de qualidade, ter um funcionário para estar recebendo, fazendo feedback. E aí Campo Formoso ficou de fora. Eu acredito, por conta de algum equívoco, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas aí eu deixo a provocação para a gestão municipal, quem tiver o ano que vem, que busque antecipadamente a Secretaria de Ensino à Distância da Univasf, para que nós possamos retomar esses cursos. A universidade tem vários cursos agora, nós ofertamos agora, se eu não me engano, 3 cursos, inclusive Educação Física, Libras, que é um dos cursos mais demandados hoje no Brasil, até por conta hoje do discurso da acessibilidade, graças a Deus, está sendo incorporado nos nossos gestores de modo geral, e o curso de Pedagogia. Campo Formoso ficou de fora, né, por conta acredito, de algum ruído nesse sentido, mas aí o ano que vem vamos tentar, quem estiver na frente da Secretaria de Educação, fazer esse contato e ofertar um polo bem estruturado para a gente poder estar retornando a Campo Formoso. Corredor, quando o senhor disse que aqui em Campo Formoso, a Univasf se faz presente com o polo, só para reforçar, esse polo é exclusivo da Univasf ou ele tem um certo percentual no prédio e o restante é liberado para a UAB, né? UAB, Universidade Aberta do Brasil, porque a UFBA também já ofertou cursos aqui, a UFRB, o senhor até mencionou. E como é feita essa parceria, ou como foi feita Univasf e essas outras instituições com quem faz a gestão da unidade do polo de ensino aqui em Campo Formoso, por exemplo? Leandro, essa é uma provocação bastante pertinente. Eu acho que muita gente não entendeu na época da criação do polo as críticas que eu fiz, né? Eu digo sempre que eu, como gestor, não vendo sonhos, né? E, infelizmente, a reitoria, a administração da universidade naquela época fez isso com a prefeitura de Campo Formoso e com a população. A Univasf não estava vindo para Campo Formoso. Eu falei sempre isso, não existia isso, nunca houve isso. O que estava sendo aberto foi um polo municipal, o polo é do município, qualquer universidade do Brasil pode ofertar. Quem paga o funcionário que está lá é o município, tá? A universidade, ela chega com seus profissionais, ela paga o tutor, que é uma bolsa, vem da CAPES, entendeu? Então, naquele contexto, a universidade não vinha de jeito nenhum para Campo Formoso. Eu depois, e aí fiquei preocupado com aquele contexto, fui atrás e foi cometido um equívoco muito grande quando a prefeitura municipal doou aquele prédio. Então, se o prédio realmente tiver doado, inclusive o polo hoje não é nem mais lá. O polo hoje, agora, se não me engano, é numa escola ali, se não me engano, Araguaci,
ou algo parecido ali, próximo do estado, ali do estádio, eu não lembro o nome, tá? Então, o polo, a última vez que eu fui é lá, então não é mais no mercado. Então, o polo é municipal, tá? O que eu digo da Univasf estar aqui é porque se realmente aquele mercado tivesse sido doado, a universidade dela vai ter sim que se incorporar, e a gente vê, inclusive, como é que tá essas questões a nível municipal. Tá bom, Leandro? Não sei se respondi. Com isso, a gente pode dizer que, de certa forma, se houver, assim, a grosso modo, eu não sei se eu me corrijo se estiver errado ou equivocado, mas a gente pode dizer, se houver interesse do município, independentemente da gestão, se houver interesse do município, a gente pode dizer, então, que a Univasf ela está aberta para essa possibilidade de fomentar, de trazer, de colocar dentro do município o funcionamento realmente dos cursos que ela poderia, então, proporcionar para a população. Seria isso, professor? Para você ter ideia, se tivesse havido a devida articulação, hoje nós poderíamos estar, inclusive, com 3 cursos rodando aqui no Polo: o curso de pedagogia, o curso de educação física, um curso bem demandado, e o curso de Libras. Tá? E não houve, o município acabou, na verdade, sendo penalizado nesse sentido. Então, essas articulações precisam sim ser feitas. E aí, claro, a gente sabe que existe muitas dificuldades, algumas vezes ruído dentro da própria universidade. Eu sei que do ano passado para cá houveram mudanças na gestão, e isso também pode, de alguma forma, ter prejudicado essa articulação com o município. Então, independente de quem esteja, precisa sim provocar a universidade, tirar a Univasf da zona de conforto e ver o que a gente pode fazer sim. Eu acho que a universidade ela precisa estar aberta para o diálogo sim, e eu acredito que a Campo Formoso hoje ela tem uma estrutura política, eu falo política a nível partidário sim, para tentar fazer articulação em Brasília e tentar pensar em alguma coisa mais consistente para cá. Pró-reitor, é o seguinte, a gente está falando de polo, a gente está falando de Campo Formoso, mas a gente tem 2 comunidades quilombolas aqui no município. É o caso de Laje dos Negros. Há uma luta para que haja o reconhecimento, a distribuição, a aplicação de políticas públicas, inclusive do ensino, com oferta do ensino superior em Laje dos Negros. Independentemente da existência desse polo na cidade de Campo Formoso, levando em consideração esse contexto, a luta por conquistas sociais, né, enfim, políticas públicas direcionadas aos povos tradicionais, aos povos de quilombo, existe a possibilidade de pelo menos um polo ser destinado para a região como Laje dos Negros, por exemplo, independentemente da existência do polo aqui de Campo Formoso. Assim também tem a comunidade região de São Tomé, que é uma comunidade tradicional, uma comunidade quilombola. Inclusive, Leandro e Messias, só para completar esse seu argumento, que eu saí, até peço desculpas, que tive um probleminha aqui e saí, mas antes estava aquela discussão de vontade política para trazer a universidade para Campo Formoso, e acho que uns 2 ou 3 anos estava num evento sobre Bonfim. Na oportunidade eu fiz uma entrevista com o reitor da UNEB e questionei essa questão aí do Leandro sobre uma extensão da UNEB na região de Lajes, devido ser uma região quilombola e tal. E ele afirmou categoricamente que só dependia de movimentação política. Foi isso que ele falou, e até hoje não houve essa movimentação, e eu acredito que para chegar nessas regiões quilombola, o ensino superior, acho que só depende disso aí, né, professor Messias, de, digamos, articulação, movimentação política. Não tenha dúvida. Primeiro, como eu falei, os polos são municipais. Então, tem o grande problema quando você vai criar polos no interior do município, você sabe que existe, na verdade, como é que se diz, vontades, interesses, às vezes locais, que inibem trazer um polo, às vezes, para não conflitar com outras ações que já são ofertadas na rede privada. O que tem que fomentar é o município. Para você ter ideia, a gente oferta cursos em Pintadas, Campanha de Lourdes, em outros estados, não tem problema nenhum. Por que não aqui? E a questão de Laje dos Negros, eu fico indignado com Laje dos Negros, porque infelizmente nós não damos a devida importância, tanto a Laje como o Santo Tomé. E são 2 comunidades que, por incrível que pareça, eu digo por causa do contexto aqui da educação, tem muito mais para nos ensinar do que aprender. Eu acho que a gente está abrindo mão, inclusive, de saberes históricos ali, né? Pessoas que têm uma expertise, que têm um saber tradicional muito bonito. Algumas já foram perdidas, né?
Eu já vi alguns trabalhos, inclusive, feita uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado feita pela professora Rita Martins, falando do contexto lá de Laje dos Negros. Chega a ser revoltante quando você lê e você percebe que nós estamos perdendo, na verdade, esses saberes. Então, eu acredito, sim, a gente precisa ser provocado. Eu acho que um polo que seja criado, não só para a Univasf, para que a UNEB bote um curso, que o IFE bote, porque, como eu falei, o polo é municipal. Então, fortalecer essas comunidades é uma decisão política. Então, se fortalece ou não, quem determina é quem está à frente do contexto local. Bom, agradecer aqui mais uma vez às pessoas que estão nos acompanhando, lembrar que na nossa live de hoje nós estamos falando sobre políticas e ações da Pró-Reitoria de Ensino da Univasf e as perspectivas de implantação de cursos em Campo Formoso, agradecendo aqui ao doutor em Educação, Manuel Messias Alves de Souza, Pró-Reitor de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco, um campo formosense, uma pessoa que tem lutado muito pela educação, não apenas dentro do contexto da Univasf, mas no contexto da nossa região, e é claro, a gente tendo a oportunidade de, nesta noite, conversar, bater esse papo, levar um pouquinho do seu conhecimento, levar um pouco daquilo que estamos discutindo aqui nessa noite, e é claro, também das perspectivas aí em relação ao ensino superior e comentando também sobre o ensino como um todo. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, pedir aí que possam acompanhar ainda mais as nossas publicações através do www.noticiasemais.com.br, é o nosso blog, neste endereço, ou você pode também baixar o nosso aplicativo na sua loja de celular, você entra, coloca lá Notícias e Mais, baixa o aplicativo e acompanha todas as publicações. Pode acompanhar também aí, se inscrever no nosso canal no YouTube, é o youtube.com/Notícias e Mais, youtube.com/Notícias e Mais, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você receba também as nossas publicações, as novidades que nós vamos lançando, tá? Acompanhe também aí tudo que publicamos, todas as nossas publicações no @Notícias e Mais, Instagram, @Notícias e Mais, e é claro, as nossas lives que nós temos aqui no facebook.com/Notícias e Mais. Sérgio. Agradecer também os nossos parceiros, né? A Netcom, que agora é Rex Internet. É só você acessar o site www.rexinternet.com.br, conhecer os planos ou ligar 99908-1508. A Uniaselv, que é EAD, graduação e pós, e fica na Praça Freilino Graflagem, Empório Business, telefone 99929-2707. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, Sintitaf, que tem serviço de aposentadoria rural, salário maternidade rural, pensão rural e outros serviços, tem parceria com a Advocacia Novaes e Dantas, telefone 3645-3386, que é na Avenida Juca Marques, no centro de Campo Formoso. E também a RB, a assessoria e projetos, presta serviços como ITR, CEFI, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários, fica na Praça do Comércio de Laje dos Negros, telefone 749-9959-0083. Eu nem sei se os colegas aí abordaram, mas, Manuel Messias, como é que está a oferta de cursos? O que a Univasf oferece, tanto aqui em Senhor do Bonfim, como também em Petrolina, de cursos para os jovens da região e possibilidades de repente, novos cursos, se estão em vista novos cursos para esses campos? Para quem não conhece, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, ela foi criada em 2004 e nós temos hoje 7 campi, né? Nós temos só na Bahia, Juazeiro, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso. Temos São Raimundo Nonato no Piauí e outros 3 campi em Pernambuco, né? 2 em Petrolina, um no centro e no campus de Ciências Agrárias, e temos na cidade de Salgueiro. Então a universidade é uma universidade muito grande, tá? Nós, aqui em Senhor do Bonfim, nós temos os cursos, basicamente, de formação de professor, Geografia, Ciências da Natureza, e temos um bacharelado em Ecologia. Temos várias opções de engenharia em Juazeiro, é o campo de tecnologia, né? Engenharia civil, elétrica, mecânica, computação, produção. Temos Ciências Sociais e Arte, que são cursos noturnos, 2 licenciaturas, né? Petrolina, no centro, nós temos os cursos da área de saúde, medicina, enfermagem, psicologia, educação física, farmácia, e temos administração, que é um curso, na verdade, noturno. No campus de Ciências Agrárias, também em Petrolina, nós temos medicina veterinária, zootecnia
biologia e agronômica, né? E agronomia, engenharia agronômica. São Raimundo Nonato, no Piauí, nós temos o curso de arqueologia, um dos primeiros do Brasil público, temos ciência da natureza, temos química, temos ciências sociais, e em Salgueiro nós temos ciência da computação e temos engenharia da computação. E por fim, Paulo Afonso, temos apenas o curso de medicina. E aí, Bonfim, estamos pensando sim, né? Tem a discussão da implantação do curso de geologia, né, já para o ano que vem, né? A gente está trabalhando, discutindo aí com os professores e buscando mais investimento em Brasília para tentar ampliar os cursos aqui no Campus do Bonfim, além de geologia. Pró-reitor Manuel Messias, eu vou lhe fazer uma provocação assim no sentido de perspectivas, dentro daquilo que nós já conversamos especificamente sobre Campo Formoso. O senhor conhece o município como poucos, o senhor conhece a nossa região também, teve uma luta muito grande, conforme inclusive nós acompanhamos, o senhor já externou também aqui nessa noite, para a vinda da Univasso para Senhor do Bonfim. E hoje o município de Campo Formoso, diante de tudo aquilo que o senhor conhece, se nós tivéssemos a perspectiva, digamos, de um ano, dentro de um ano, 2 anos, termos aqui um campus da Univasso em Campo Formoso, o senhor diria que hoje, quais seriam os cursos que a gente pode dizer assim, que o senhor diria, estes cursos nós poderemos colocar em Campo Formoso já de pronto, já de início, o município está preparado para receber tais cursos. O que é que o senhor pensa e dessas possibilidades aí de futuro, que a gente não sabe quando, mas que se a gente tivesse isso para daqui 1 ano, 2? Não, como a gente está confabulando, eu vou entrar nessa, Macari. Eu acho interessante sua provocação para discutir o perfil, né? Qual é o perfil de curso que nós teríamos para cá? Eu acho que nenhum município aqui no interior da Bahia teria um perfil mais consistente que o nosso. Por exemplo, um curso de geologia, pensar em engenharia de Minas, tá? Como eu falei inicialmente, a questão do curso de turismo, a gente poderia pensar sim em trazer para cá, tá? Eu acredito que a gente precisa fortalecer, e aí por incrível que pareça, eu digo por incrível que pareça que as pessoas têm um preconceito muito grande. A gente precisa fortalecer as licenciaturas. Nós temos hoje, na verdade, uma dificuldade muito grande nas universidades com os nossos alunos, uma evasão grande e uma reprovação muito grande, porque nossos alunos chegam muitas vezes com um nível muito baixo. Então, por exemplo, para vocês terem ideia, para mim, se você perguntar hoje qual é o melhor curso da Univasf, que me perdoe os outros, eu vou falar, enquanto professor, que o melhor curso, eu indico para qualquer pessoa, o curso de Ciências da Natureza, Campus Senhor do Bonfim. Para mim, é um dos melhores cursos do Brasil hoje, a nível de qualidade e a nível de formar. Não adianta você formar para ficar em casa. Hoje, o aluno que é formado em Ciências da Natureza, você vai ver agora a tendência, a partir do ano que vem, as prefeituras começarem mais do que nunca, está abrindo, inclusive, processo seletivo. É o profissional que vai estar formando nossos alunos para as exatas. A Ciências da Natureza, ela trabalha com a biologia, com a química, com a física, com os aspectos pedagógicos. Então, eu acho que a gente poderia, sim, pensar também nesse sentido, trabalhar com outros cursos, trabalhar com cursos de histórias, acho que tem... Porque quando eu trabalho enquanto gestor, Macário, eu vejo muita questão de perfil. Se é para abrir uma engenharia, abra muitas, porque você vai ter que ter laboratórios do ciclo básico que você não vai criar para um curso só. Se é para abrir para as licenciaturas, que abra muitos, que o laboratório de ensino vai ser para vários cursos, entendeu? Então, eu acredito que acho que geologia seria a cara da nossa região, e, claro, um campus que tem geologia, pensar em abrir uma engenharia de minas, uma engenharia química, eu acho que não seria viajar muito, não. Viu? Para reitor, eu queria... Oi, turismo, principalmente. Não, só para completar, só para completar, Leandro, assim como o turismo, a questão também do agronegócio, o Campo Formoso também, um potencial enorme nessa área também. Para você ter ideia, rapidinho, só antes do Leandro falar, em 2011, se eu não me engano, 2011, nós aprovamos, que era uma das coisas que eu sempre defendi, na época aqui para Bonfim, para nós abrirmos o curso de turismo com ênfase em ecoturismo. Primeiro que é um curso que é a cara da nossa região, tá? E, infelizmente, nós perdemos o time. Por exemplo, aqui para Campo Formoso, que não seja na Univasf, que não seja na UFBA, mas o IFE, que vem aí, Instituto Federal, pode e deve estar ofertando um curso superior. Então, fica, inclusive, a provocação. Uma engenharia química, uma geologia, um curso de turismo, eu acho que tem tudo a ver para fomentar aí a extração mineral, a trazer mais gente para desenvolver uma feira de pedras preciosas. É um absurdo, você vai em Goiás, você vai numa cidade como Pirinópolis, cidade pequena que não produz nada,
e é uma das maiores produtoras de pedras preciosas, de artesanato, e nós aqui que produzimos tudo, nosso minerador, nosso garimpeiro, chupando o dedo, às vezes, não me perdoe a palavra, na Feira do Rato, porque não tem um comprador. Então, para você ter ideia, como um simples custo pode mudar toda a lógica da nossa região, a cadeia produtiva, né? Eu queria perguntar o seguinte, toda a universidade pública, principalmente, ela é firmada num tripé, pesquisa, ensino e extensão. Qual a avaliação do senhor em relação à Univasf, principalmente trazendo para o contexto de Campo Formoso? Por exemplo, na extensão, a gente sabe que, através de algumas publicações em redes sociais, que há uma parceria com a comunidade de Lajes dos Negros, algum evento, alguma coisa do tipo assim. Mas, quando o senhor fala em expandir a Univasf, em trazer a Univasf, não fisicamente, com uma estrutura para esse momento, mas pelo menos nessa lógica, nessa linha de troca, na busca dos saberes, ou troca, enfim. O que o senhor pode dizer pelo menos sobre a extensão da Univasf, no sentido de levar conhecimento, de construir conhecimento coletivamente, além da região de Lajes dos Negros, como disse, algumas ações acontecem, a gente sabe e tal, mas em outras regiões dentro do município de Campo Formoso, o que o senhor pode dizer sobre isso? Leandro, acho que a maioria das pessoas talvez não saiba, por isso que eu digo, a Univasf já está em Campo Formoso, e aí eu vou para uma outra linha. Nós temos um projeto fantástico financiado pela CAPES, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é o PIBID, que já está, por exemplo, no Colégio do Getelestro se não me engano, há mais de 2, 3 anos. Né? Nós, inclusive, possivelmente, vai estar voltando agora esse ano, tanto o PIBID como a residência pedagógica. A grande questão é, quando você tem grandes editais que financia custeio, ou seja, combustível, passagem do motorista, a gente consegue vir. Para que nós possamos ocupar mais ainda um município com dimensões aqui de um estado, como é o município de Campo Formoso, você precisa de incentivo municipal. Então, nós precisamos ser provocados. Por exemplo, tem vários municípios ali mais próximos de Juazeiro e Petrolina que provocam grupo de professores. Lagoa Grande, recentemente agora, eu fiz uma visita, o prefeito está nos provocando para levar alunos, fazer atividade. Então, se você tem essa provocação do município e tem minimamente a garantia de uma estrutura, o professor quer ir para qualquer lugar. Primeiro que, por mais que o professor lhe ame a sala de aula, e eu particularmente amo, não tem nada melhor para o aluno do que uma aula de campo, do que sair das 4 paredes. Então, quando você é provocado e tem a oportunidade de ir até uma localidade fazer uma atividade, para a localidade é perfeito, é muito bom porque está recebendo a academia, os alunos, mas é muito melhor, inclusive, para a gente. Então, o que dimensiona, se você quiser mensurar quanta gente, se a gente poderia ter vindo mais ou menos para Campo Formoso, depende muito da provocação do município. Nos provoquem, criem condições que nós teremos, tá bom? Sobre esse aspecto ainda, me lembra aí, Sérgio, Leandro, o nome, quem foi o professor que nós conversávamos aqui recentemente, fugiu agora da memória, confesso que fugiu o nome Foi Álvaro da UNEB? Professor Álvaro, exatamente. O professor Messias estava acompanhando, eu me lembro que fez até um comentário, e o professor Álvaro também, inclusive, na época, ele falou, um amigo, tal, a gente comentando depois. Eu vou usar um jargão popular. Quer fazer rir, precisa também do outro que haja contrapartida, né? Então, assim, pelo que eu entendi, os municípios, e aí eu não estou falando especificamente de Campo Formoso, mas os municípios, eles querem esse conhecimento, eles querem proporcionar ao cidadão a presença da universidade, nesse caso aqui específico da Univasf. Então o município também precisa se movimentar, né? Ele precisa ser parceiro, e aí o parceiro em todos os aspectos. É isso, professor Messias? Para você ter ideia, eu vou fazer um comentário, e aí de antemão já peço desculpas, mas, por exemplo, a quem sentir, às vezes, a personalização da crítica, mas olha, eu nunca vi, e torço que aconteça nos próximos anos aí, que o gestor de qualquer município aqui da região provoque a Univasf para dizer o seguinte, vamos fazer uma parceria e assumir uma escola? Eu acho que nenhuma estrutura no país, no mundo, tem maior expertise para fazer uma parceria de cunho pedagógico, para gerenciar uma escola do que uma universidade. Então, vamos supor que o prefeito Antônio Gonçalves, de Bonfim, vamos fazer uma parceria, uma escola de aplicação. Nós vamos dar aos professores, está toda a estrutura, mas a gestão vai ser compartilhada com a Univasf. Imagina aí a possibilidade da gente direcionar
toda a nossa força. Eu vou falar agora do campus de Bonfim. Imagine aí a gente direcionar todos os nossos projetos de PIBID, de residência pedagógica, todo o olhar e pesquisa e extensão de todos os nossos professores com a escola, a transformação que a gente não poderia fazer na escola e também na formação dos nossos alunos. Então fica a provocação, nos busquem, nos tirem da zona de conforto, tragam a proposta e digam, olha professor, tal escola assumam e venham fazer uma gestão compartilhada, ou que seja com a gente ou com a UNEB, eu não tenho dúvida que nós sim, e aí me perdeu a modéstia, que eu não falo do Manuel, eu falo da universidade de um modo geral, nós sim, enquanto Univasf, temos expertise para fazer um projeto diferenciado, para mudar a vida das pessoas e a formação dos nossos alunos. Ô, professor, e essas ideias não podem vir de lá para cá também, não? Não pode ter essa provocação de chegar e mostrar para o gestor que tem essa possibilidade, cutucar, dizer, olha, estamos aqui, batendo na porta, vocês querem e tal, ou não há essa possibilidade, tem que haver o interesse também do município, porque, sei lá, poderia dar uma força, despertar alguma coisa desse povo aí, pelo amor de Deus. Me diga uma coisa, por exemplo, nossa cidade, uma cidade mais politizada do que a nossa não tem. Então, qualquer fala sua, a minha, ela tem uma conotação, um viés político, e não deveria ter. As pessoas não querem te ouvir enquanto profissional, infelizmente, entendeu? Tem que partir do município, porque é aquela história, eu não posso, imagina aí, a universidade chegar, o NEB chegar e dizer o seguinte, eu quero assumir a gestão compartilhada da escola Luiz Viana. Isso não tem. O cara vai olhar para você, baixa a bola, quem tu és, quem é você? Querendo ou não, a escola é uma estrutura de poder. E tem todo o diálogo que é necessário entre a gestão e os professores. É bem diferente quando a gestão municipal decide, ela faz um acordo com toda a comunidade escolar e diz o seguinte, vamos provocar o NEB, vamos provocar o Univasf, vamos fazer um projeto piloto. Por quê? Porque, acima de tudo, tem que ter condições. Gerir escola requer responsabilidade. Você não pode fazer uma parceria de papel. E outra coisa, para gerir uma escola e uma gestão uma coparticipação, você precisa, acima de tudo, de um projeto pedagógico fidedigno. Você não pode trazer alguém para fazer um projeto pedagógico apenas baseado em falácias. Tem que ter algo real, que você apresente, que você mostre, e que você convença, não os professores, mas toda a comunidade, que aquele projeto ele é factível e ele vai trazer um upgrade para a formação dos alunos. Se um professor da universidade chegar, quem vai dar ouvidos? É mais um maluco da universidade. O professor da universidade não trabalha não é assim que dizem? Uhum. Infelizmente, aquela historinha de sopinha da pedra, que um chega e coloca uma coisa, outra não combina, né? Não dá certo. A sopa da pedra, que um chega e coloca uma verdura, não ia dar certo, né? Tem que ser uma coisa sólida, como o senhor falou, um projeto realmente consistente, um projeto, sabe, que é desafiador, que o município queira mesmo, o gestor queira, pense alto, pense na educação mesmo para o município. Né? Primeiro que a responsabilidade da gestão municipal, o nome já está dizendo, é da prefeitura, do secretário. As universidades, elas estão como parceiras. E nós precisamos ser provocados, sim. Por exemplo, eu não posso vir para Campo Mourão para fazer uma atividade se não for via projeto, porque eu tenho uma carga horária para pagar na universidade. Então, você precisa fazer todo esse arcabouço de um projeto, ter todo esse respaldo para poder se deslocar e estar aqui fazendo alguma atividade. É uma via de mão dupla, né? O município precisa provocar e a universidade está pronta para atender. Bom, eu queria só lembrar o pessoal que a nossa live de hoje é sobre políticas e ações da Pró-Reitoria de Ensino da Univasf e as perspectivas de implantação de cursos em Campo Formoso. Aí nós estamos indo, voltando, passando por diversos assuntos, até porque o nosso convidado desta noite, ele se sente à vontade para estar indo e voltando nesses mais diversos assuntos, conhece como poucos, nós já falamos aqui, inclusive agradecer o pessoal que está comentando aí e dizendo, enaltecendo o trabalho do professor Manuel Messias, e porque realmente é uma pessoa que conhece a educação aqui da nossa região. Né? Então, só para lembrar que a gente vai e volta em alguns assuntos aí, porque ele também se sente à vontade para comentar, para falar sobre estes assuntos. Leandro, fique à vontade. Professor Manuel Messias, a gente não tem ainda, confesso que não conheço ainda o texto da reforma administrativa que pode ser votada ainda esse ano, no Congresso, enfim. Mas, de alguma forma, até onde o senhor tem conhecimento do texto, da matéria, pode impactar no funcionamento, na funcionalidade, ou nessa ideia de ampliar ainda mais o trabalho da instituição, o trabalho da Univasf,
é o caso de Campo Formoso, por exemplo, ou isso não tem nada a ver, essa reforma administrativa não vai afetar em nada essa lógica, o que vocês têm planejado ao longo do tempo para expandir o ensino em toda a região que a universidade consegue atingir? Leandro, eu dei uma olhada já no texto, inclusive, né? Hoje à tarde, inclusive, estava olhando, agora no início da noite, ainda bastante curioso. Esse projeto da reforma administrativa é, como tudo no Brasil nos últimos anos, um grande engodo, né? Foi feita uma reforma da Previdência dizendo que gera emprego. Olha como é que nós estamos aí. Reforma trabalhista da mesma forma. E essa ideia da reforma administrativa, ela nada mais é do que punir o professor, o servidor público de modo geral. Não vai atingir o legislativo, que é, na verdade, o maior absurdo, é o maior esgoto para onde sai dinheiro pelo ralo no Brasil. O judiciário, que todo mundo sabe o que representa o judiciário no Brasil, salvo as pequenas exceções, e, como é que se diz, promotor e por aí vai, Ministério Público, essas situações. Se passa uma ideia de que o problema no Brasil é o funcionário público e que nós temos muito. E são aquelas pessoas que não estudam. Porque se você for comparar o Brasil com os Estados Unidos, nós temos, proporcionalmente pela população, temos aí 20% a menos do que os Estados Unidos têm. Se você vai comparar com a Suécia, você vai ver que proporcionalmente eles têm quase que o dobro de profissionais que a gente tem. O grande problema é que toda a crise, quando se vem, né, se joga nas costas do funcionário público. Nós sabemos, infelizmente, que tem muito profissional, em qualquer lugar, que não tem compromisso, mas aquela história, a gente não pode nivelar por baixo. Eu acredito que hoje muitas pessoas ultraliberais, pelo menos, vamos dizer assim, liberais, não vou dizer os ultras, que esses não voltam atrás, já tem um olhar diferente, por exemplo, do SUS. Todo mundo dizia que o SUS não prestava, era para jogar dinheiro fora, e a pandemia está mostrando aí. Primeiro que mais de 80% das pessoas atendidas, muito mais do que isso, na verdade, são quase, se não me engano, 86% das pessoas são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, o SUS está aí, está fazendo diferencial, são os nossos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, e são essas pessoas que a reforma administrativa querem prejudicar de alguma forma. Então, eu acho que a gente precisa hoje, a nível de Brasil, acho muito difícil acontecer, a gente precisava parar, para esse barco aí, e vamos discutir. Primeiro, a gente precisa de uma reforma administrativa, a gente precisa de uma reforma política, mas algo que sirva para tudo. Se tivesse uma reforma administrativa que dissesse, Manuel, vai baixar teu salário, agora vai baixar salário de político, de juiz, eu ia dizer, isso é um sacrifício necessário. Agora vim com essa ideia de que, Manuel, nós vamos prejudicar o teu salário, porque você recebe muito mais do que um profissional da iniciativa privada, isso é um grande engodo. Pega um profissional da iniciativa privada, veja quanto ele contribui, quanto eu estou contribuindo por mês. Eu sei quanto eu pago de imposto de renda por mês e quanto eu pago, inclusive, na minha previdência. Então, eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais. E aí, Leandro, foi muito boa a tua provocação. Eu conclamo aí os ouvintes e os telespectadores a estudarem a reforma da previdência, da administrativa, para não estar acompanhando esse engodo aí de qualquer forma. Ela é tão ruim, e ele sabe que não passaria, que o presidente voltou atrás e disse que não vai nos atingir. A gente não pode pensar numa reforma que vai resolver o Brasil daqui a 30 anos. A gente precisa resolver para hoje. Agora, para aprovar para hoje, ele teria que atingir legislativo, judiciário, e isso ele não quer fazer, né? Eles não querem, né? Infelizmente, é a questão do corporativismo, né? Infelizmente, lamentável, né? Lamentável, tem essa questão do corporativismo, que infelizmente tem muita gente que não quer dar sua parcela de contribuição, e é lamentável, né? Triste, a gente sabe disso. Professor Manuel Messias, eu vou no contrário da provocação feita por Leandro. A gente tem ouvido aí muitos comentários em relação à questão dos investimentos na educação, e muito se fala não em investir menos, mas investir da forma correta, da forma certa, porque na visão, cada governo tem sua visão, e infelizmente essa questão da não continuidade de determinadas políticas, infelizmente acaba atrapalhando a nível municipal, estadual ou mesmo federal. Infelizmente, a gente sabe que isso é fato, mas a gente tem ouvido muito falar em não se investir menos, mas investir da forma certa, da forma correta, não de uma forma estabanada como algumas pessoas dizem que vinha sendo feito até hoje. E aí hoje se discute muito essa questão do investimento na base e o investimento mais direcionado e de forma mais ordenada dentro das universidades.
Como é que o senhor tem avaliado, como é que o senhor tem visto essas discussões aí nesse contexto? Olha, eu acho a discussão necessária, Macário. Existe desperdício, existe no Brasil, onde não tem desperdício, onde não tem dinheiro público, né? Infelizmente, o modelo administrativo do Brasil, esses modelos de licitações que nós temos é para os esgotos de desvio de dinheiro, infelizmente. Agora, as pessoas que defendem a manutenção do orçamento da educação ou a diminuição, as pessoas não conhecem o país. Num momento como esse, nós estamos de pandemia, onde nós somos obrigados a abraçar o ensino remoto, onde os alunos não têm internet, os alunos não têm um celular de qualidade e um computador, esse país, eu diria que teria políticos sérios, independente de legenda, se brigassem agora para aumentar o orçamento, dobrar o orçamento da educação, e o ano que vem garantir um computador e uma impressora e um scanner de qualidade para todo aluno e todo professor. É um absurdo saber que hoje a maioria dos professores da atenção básica, do ensino básico, eles não têm um computador de qualidade para preparar uma aula, para navegar na internet. Então, nós precisamos de um modelo de educação. Você pensar em fazer um corte, discutir o orçamento daqui a 2, 3 anos, tudo bem. Mas num momento como esse, onde a pandemia está aí, eu particularmente acredito que até o meio do ano a gente vai estar ainda navegando nessas dificuldades, a gente precisa garantir recursos para a formação de professores, compra de equipamento, levar a internet para esses rincões do nosso país que não tem. Eu acho que nesse momento pensar em reduzir é complicado, manter também não dá. E quando se fala recursos para a universidade, eu acredito que a gente pode sim melhorar a gestão dos recursos nas universidades. Cada universidade tem sua especificidade. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, os orçamentos das universidades hoje, se não forem revistas, é para acabar com a pesquisa que tem de bom no Brasil hoje. Para você ter ideia, Macário, rapidamente, nós fizemos um projeto, mandamos para o Ministério da Educação, logo quando eu assumi. Eu, o professor João Cedrais, projetor de planejamento, e Anderson Armstrong, que é um dos maiores cardiologistas do Vale de São Francisco. Nós fizemos um projeto, mobilizamos vários professores lá, e o MEC tinha dito que ia liberar 200 mil para a Univasf. Nós pedimos 5 milhões. Não aceitamos os 200. Brigamos, conseguimos 1,5 milhão. Financiamos vários projetos, dentre eles, um projeto para criar um laboratório para diagnóstico do Covid em Petrolina. Todo mundo disse que era loucura. A semana passada, está em tudo que é rede social, o LACEN veio para certificar o primeiro laboratório diagnóstico do Covid no interior de Pernambuco e aqui em toda a nossa região. É público, vai ser diferenciado, vai ajudar. A gente não vai estar precisando mandar exame para Recife, para Salvador, para Belo Horizonte. Então, mas isso com muito pouco recurso. Para ampliar e a gente poder fazer testagem muito maior, a gente vai precisar de mais dinheiro para comprar mais equipamento e contratar pessoal. Então, o dinheiro nas universidades ainda é muito pouco. E também eu acredito que o pouco que vem é mal utilizado. Agora, as pessoas precisam saber o seguinte, nós estamos trabalhando muito na universidade. A gente precisa acabar com essa mística que o dinheiro na universidade é muito. Pelo contrário, a gente precisa implementar e precisa trazer pesquisa aqui do semiárido. Tá? A gente precisa, por exemplo, 3 profissionais aqui referenciados na região, como vocês 3. Nós temos uma TV universitária, acho que vocês sabem, né? E conseguimos agora abrir, estamos agora só montando a estrutura para a nossa rádio universitária. Nós vamos precisar de parceria, da expertise de pessoas como vocês. Se não tiver recurso, não vai. O Macário não vai em Petrolina fazer um programa para a gente por amizade ao Manuel. O Leandro não vai. Então, a gente precisa de recursos, sim, para poder implementarmos políticas, estratégias, para levar informação e melhorar a qualidade de vida das pessoas, entendeu? Professor Manuel, a gente sabe que a evasão escolar na rede municipal e também na estadual é grande, né? Acontece muito isso. A minha curiosidade, na universidade, apesar da dificuldade de acessar, de entrar, a vontade, e também devido às dificuldades de cada um, tem essa questão muito de trancar, desistir do curso? Na universidade aqui tem, eu digo uma coisa para você, às vezes maior do que no ensino básico, por incrível que pareça. E o vilão não é o professor, não é ninguém. O vilão é a fome, é o desemprego. As pessoas sonham em fazer um curso superior, nenhum maluco, uma pessoa em sã consciência iria largar um curso se não fosse para trabalhar, para sustentar uma filha, uma esposa, trabalhar, comer. Então eu acho que a gente precisa, na verdade, encarar e ter um projeto macroeconômico para melhorar as condições sociais, parar de estar tirando o direito social
historicamente conquistado pelo trabalhador, porque só assim vai garantir as pessoas. Não adianta você ter uma sala com ar-condicionado e o aluno chegar com fome na sala. Ele vai dormir, ele vai ter hipoglicemia, ele vai ter hipotensão e por aí vai. Então, a gente precisa ter um olhar diferente sobre essa questão da evasão. Enquanto nós não resolvemos a questão do subemprego, aquela pessoa que trabalha o dia todo, às vezes, numa loja, recebendo meio salário mínimo, recebe atrasado, a gente não vai conseguir, né, reverter. Então, por isso que eu digo que a gente precisa aumentar o recurso, o orçamento das universidades, para a gente poder garantir bolsa para esses alunos. O aluno que é vulnerável socialmente, ele precisa ter uma bolsa, sim. E não é uma bolsa pensando que você está ajudando, dando por dar. É uma forma de, primeiro, que bolsa é dinheiro público, é um retorno dos impostos pagos pelo cidadão. Então, a gente precisa. A evasão só vai acabar no Brasil quando a gente acabar com o desemprego, o subemprego e a fome que ainda assola a nossa região. Verdade. Bom, a gente está chegando no final da nossa live. Só antes de terminar, o pessoal estava questionando em relação à formação do professor Manuel Messias. Na abertura da live, a gente falou apenas o último título, que é doutor em educação. Eu dei uma pescada aqui no currículo lápis dele, e a gente trazer aqui para o pessoal um pouquinho da formação. Travou aí, ó? Eu não lembro. A gente vai trazer, agora voltou. Vou colocar. Pronto. Vou colocar aqui na tela aqui, tentar colocar. Não coloquei, não consegui. Bom, vamos lá. O pró-reitor de ensino, professor Manuel Messias, é doutor em educação pela Universidade Católica de Santa Fé, Argentina. Tem mestrado em psicologia pela UFES. É especialista em saúde da família pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e bacharel em enfermagem pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Tá aí o pessoal querendo... Queria mais informações aí sobre por isso teve muitos elogios, viu? Teve muitos elogios, inclusive, logo no início teve o elogio do Tony, e disse que era um bom professor, mas toda vida foi ruim de bola. O elogio do Tony aí, logo no início da live. Tem uma coisa que falta no meu currículo, precisa atualizar, que me dá um grande orgulho de ter sido egresso da escola pública aqui de Campo Formoso, né? Eu fiz o meu ensino médio todo na Escola Municipal José Telestro, né? Fiz meu ensino fundamental lá no Colégio das Freiras aqui, o Colégio Instituto Educacional Nossa Senhora de Fátima. Acho que o meu maior orgulho é ter feito todo o meu ensino básico aqui em Campo Formoso e ter, a partir daqui, com esses grandes professores que a gente tem, ter alçado os voos, né? E ter hoje estar ocupando o espaço que eu estou ocupando. Se o alicerce foi bem feito, as paredes e as colunas serão erguidas e sustentarão um excelente telhado, né? Com certeza. Professor, muito obrigado pelas informações, por sua participação, por esse bate-papo maravilhoso, e fique à vontade para fazer o seu agradecimento, as suas considerações finais, né, na noite desta sexta-feira. Ok, agradeço o convite, Leandro, Sátero, Macário. Primeiro dizer que é um prazer estar falando especialmente e principalmente para os nossos amigos, o pessoal da internet de um modo geral. E falando enquanto pró-reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, dizer para vocês que enquanto nós estivermos na gestão da universidade, nós estaremos brigando, inclusive, para o fortalecimento, né, dos nossos cursos, fortalecimento das nossas licenciaturas, tá? E, acima de tudo, nesse momento, criar condições para que a universidade ela continue, né, com esse diálogo, esse contato com nossos alunos que estão isolados em suas casas, né, e por conta do isolamento social. Nesse primeiro momento, o nosso maior objetivo é levar informação, é levar um caloroso abraço, por incrível que pareça, né, remotamente, e dizer para os nossos alunos que vocês não estão só. A nossa ideia de desenvolver essas atividades remotas é resgatar esse vínculo, estar protegendo essas pessoas que são vulneráveis, principalmente no contexto de saúde mental, muita gente em depressão, muita gente que mudaram, na verdade, toda sua dinâmica de vida. E dizer para vocês que eu torço para que daqui a 2, 3 meses, né, quando terminar esse calendário suplementar, possamos iniciar o nosso calendário convencional, resgatar esse calendário que está suspenso, e possamos nos abraçar, né, e estarmos todos bem. Dizer que nesse momento a prioridade é estarmos vivos. Então fiquem em casa, né, sigam as orientações sanitárias, tá?
E uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quem foi Univasf um dia vai ser sempre. Então pode ter certeza que quando essa pandemia passar, estaremos todos juntos, né? A minha, a sua, a nossa universidade vai estar lá de braços abertos e nós estamos estudando e trabalhando para levar minimamente condições de estudo para vocês. Então um beijo no coração de todos os nossos alunos, de todas as nossas alunas, e aí em nome do nosso reitor, o professor Paulo Fagundes, dizer para vocês que nós sim somos fortes, a nossa sociedade vai passar por esse momento. E eu quero finalizar meu pronunciamento falando da experiência mais bonita que eu tive na Univasf nesses 15 anos que eu tive agora. Quando eu assumi a universidade, consegui em curto espaço de tempo, aí seguindo uma resolução, uma portaria do Ministério da Saúde, antecipar a colação de grau dos alunos de medicina para ir para o enfrentamento à Covid. Enquanto muitas pessoas estavam se escondendo, e aí respeito o medo das pessoas, os nossos alunos poderiam também estar na zona de conforto com medo do coronavírus. E ver, na verdade, o olhar daqueles alunos e alunas brilhando e pedindo para antecipar a colação de grau, para estar fortalecendo as trincheiras de enfrentamento ao Covid, não tenho dúvida que foi a maior prova de que eu escolhi, sim, o melhor caminho de estar na universidade. Enquanto enfermeiro salvar vidas era bonito, mas não tão menos bonito, acho não menos importante, é você estar formando profissionais, formando pessoas que estão salvando vidas. Então, que Deus nos abençoe e que nos próximas lives possamos estar trazendo outras inquietações. Abraço a todos e parabéns a vocês aí. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite. Para Boa noite a todos, todos bom e até final a de semana. próxima.